Olá, queridos amigos e amigas, sejam todos bem-vindos a mais este Lado a Lado. Educação midiática. Este é o assunto do nosso programa de hoje e para nos ajudar com ele eu convidei o professor Henrique da Silva Pereira, que é doutor em comunicação e é também coordenador dos cursos de comunicação, arte e design do CEUNSP, Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio. Bem-vindo, professor Henrique. Obrigado, Mirna, pelo convite. É uma alegria estar aqui para esse papo que é realmente muito importante, principalmente para os tempos atuais, né? Importantíssimo, professor. Quando nos encontramos naquela mesa redonda da ASLE, né, da Academia de Letras, e você tocou nesse assunto no meio do debate, eu falei, nossa, preciso chamar o professor para o lado a lado, né? Não, é uma alegria e realmente é importante porque as mídias hoje nos atravessam, nós consumimos e produzimos mídia diariamente, então essa é uma discussão urgente para que, não nós apenas profissionais da comunicação, mas para que a sociedade também se intere e participe desse debate. Então, professor, vamos começar, né? Bem quadradinho, o que é educação midiática e qual a importância, essa importância que você está falando, qual a importância dela no mundo de hoje? Claro, nós temos hoje pensar na diversidade de mídias disponíveis para o consumidor e para o produtor, uma grande variedade. Nós temos as mídias digitais, nós temos as mídias tradicionais, nós temos a impressa, a televisão, rádio, mídias sociais. E isso gera, claro, uma profusão de vozes, de informações que vão alcançando o consumidor e começam a influenciar a forma como essa pessoa reage para o viver, reage para a vida, pensa, conversa com os colegas, ou seja, gera discurso público. E quando a gente pensa numa educação para as mídias, é pensar como nós vamos consumir esse conteúdo. Como nós, enquanto sociedade, enquanto indivíduo, que estamos presentes dentro dos debates da nossa comunidade ou de uma forma maior dentro das redes sociais ou publicamente, vamos reagir a essas informações que chegam até nós. Como podemos confiar nessas mídias? Ou até que ponto nós confiamos nessas mídias? E a educação para as mídias é justamente capacitar esse indivíduo a pensar, a problematizar o papel da mídia na sociedade. Não é uma caça às bruxas, né? Falar todas as mídias manipulam, porque não é uma questão de manipulação, é uma questão de, quais são os interesses que existem através dessa informação, até que ponto essa notícia, essa fonte é confiável, como eu, enquanto indivíduo, vou reagir a esse indivíduo que está transmitindo essa informação. Então é uma educação que capacita nós, enquanto indivíduos, dentro de uma democracia, dentro de uma sociedade, a pensarmos o nosso papel em relação às mídias e para as mídias. Mas a educação para a mídia, ela é uma disciplina só do curso de comunicação social? Não, na verdade não. A gente tem que pensar a educação para as mídias de uma forma lato, de uma forma aberta, porque a educação ela tem que ser transversal, ela tem que acontecer em todas as instituições que ensinam. Então não é apenas a escola, a universidade que ensina, é a família, são as instituições de lazer, as instituições de crença. Então todos esses passos que, de certa forma, trazem o indivíduo em relação a outro indivíduo, precisam pensar no papel das mídias. A mídia não é um ponto isolado da nossa existência. A mídia ela está em tudo que a gente faz. Então, ao mandar uma mensagem por um aplicativo do celular, a simples escolha de qual aplicativo eu vou utilizar para mandar minha mensagem já é uma escolha midiática. Quando eu chego em casa, depois do trabalho, ligo a televisão, qual canal eu vou assistir, em que momento eu vou assistir, quais debates eu vou participar, é uma escolha midiática. Então, não é apenas um papel do profissional de comunicação, mas de todos aqueles que vivem no cenário atual das mídias. E isso tem que acontecer principalmente, não apenas numa educação formal, mas em todas as outras instituições que convergem nesse indivíduo. Principalmente numa faixa etária que está iniciando, né, nesse mundo digital, né? Completamente, e principalmente porque eles são os mais ativos. É aquela relação, talvez eles tenham mais tempo livre, né? Porque estão numa idade mais jovem, não tem talvez tantas responsabilidades, e tem mais tempo de estar nessas redes e atuam de forma muito ativa nessas redes, acabam produzindo, consumindo. Existe uma pesquisa que eu acho que é muito reveladora, que o brasileiro médio de até 25 anos fica de 6 a 7 horas por dia no celular. Ou seja, muito, hein?
7 horas em mídia. Quais mídias? Todas as redes sociais, aplicativos mensageiros, consumindo vídeos no YouTube. Então, como que é passar quase 1/3, né, do nosso horário acordados em mídias e como nós vamos consumir esses conteúdos? Ou qual é o impacto que esses conteúdos vão ter? Então, para essa faixa etária, os jovens, os adolescentes, é fundamental. E não é uma educação que pode esperar um ensino universitário. É uma educação que tem que começar na escola, no ensino fundamental, no ensino médio, para que, a partir dessa educação formalizada e estimulada também pela família, ele encontre formas de estar no espaço digital de uma forma mais saudável, de uma forma mais ética, de uma forma que não ataque os demais. Porque, principalmente a internet, é um espaço muito violento, de violências muito ocultas, inclusive. Mas a forma como nos comunicamos na internet, ela é violenta, principalmente porque a gente tem o anonimato que nos protege. Então, como criar um espaço digital mais saudável e que vai reverberar na nossa sociedade de uma forma mais saudável também. Então, a educação midiática, a educação para a mídia é uma responsabilidade conjunta aí, né? Escola, da sociedade. Pais e sociedade, todo mundo junto. Todo mundo, todos, porque é interacional. A mídia existe para a interação. Porque se a gente for pensar no próprio conceito da comunicação, né? Pôr em comum. Eu estou ligando, eu estou conectando indivíduos que estão em espaços diferentes. Então, para essa comunicação colocar em comum, eu tenho que pensar como que se dará essas interações, né? Professor, a gente ouve muitos termos, né? A gente lê na internet muitos termos, a gente vê muitos termos tipo letramento digital, alfabetização digital. A educação para a mídia é um caminho para esse letramento digital? O que é o letramento digital? O letramento digital é justamente isso, pensar nessa educação para as mídias. Isso vem, na verdade, de uma tradução do inglês. Muito se fala de media literacy, que seria o letramento digital. A gente não fala em alfabetização para as mídias porque é um conceito emprestado da alfabetização, no sentido de aprender um código específico, as letras que juntas formam fonemas, que juntas formam sílabas, código, né? Um código. E daí se empresta essa noção de alfabetização para algo que não tem um alfabeto. Não está predestinado esse alfabeto, não está dado pra gente o alfabeto. Porque uma grande questão, e isso é muito estudado na área da comunicação, qual é a linguagem da internet? Não é específica. Quando eu penso, por exemplo, na linguagem da televisão, ela já está dada, ela já é muito mais bem resolvida em termos analíticos, de pesquisa. Você sabe que existem determinados enquadramentos, os talking heads, a linguagem radiofônica. Quando eu penso em linguagem radiofônica, já vem uma memória do que é a linguagem do radialista. Isso não acontece com a internet. A internet, a cada ano, se atualiza de uma forma nova e a gente não consegue tirar dessa internet uma única linguagem que a gente fala, essa é a linguagem da internet. Então pensar nessa educação midiática nesses tempos atuais é estar abertos para novos códigos que estão surgindo hoje. A gente discute hoje questões como fake news, deepfakes, que 3 anos atrás talvez não fossem tão discutidas como hoje. Então, o media literacy, né, esse letramento midiático, ou o digital literacy, né, esse letramento digital, que talvez é mais amplo, ele é muito pertinente para pensar, olha, vão surgir novos códigos, vão surgir novas linguagens, novos canais de comunicação, novos indivíduos que comunicam, e a gente tem que estar preparado para isso. O nosso cenário de comunicação é amplo e cada vez mais em expansão. E, professor, como então é que a gente ensina, né, um estudante, um aluno, a fazer uma análise crítica desses conteúdos da internet? O primeiro ponto é demonstrar para esse jovem que os conteúdos eles carregam interesses e destinações específicas. São vetores de informação, são vetores de interesses específicos. Ninguém comunica algo sem interesse. É um princípio da comunicação. Se eu vou me comunicar, há um esforço em se comunicar. Mesmo a comunicação tete a tete, rosto a rosto, há um interesse. Eu estou me comunicando porque eu quero estreitar meus laços, ou porque eu quero transmitir uma nova informação, ou porque eu quero, enfim. Existe um objetivo na comunicação. Por que aquela pessoa, aquele indivíduo, aquela empresa, aquela mídia, aquela imprensa está comunicando isso para mim? Qual é a função dessa mídia? Eu acho que o primeiro ponto é esse, mostrar que nenhuma mensagem ela é despretensiosa.
existem pretensões em todas as mídias. Em todas. Propósito, né? Completamente. Uma mãe, quando conversa com o filho, tem um propósito. Um filho, quando conversa com a mãe, tem um propósito. É quase psicanalítico, né? Entender que a fala, ela carrega verdades internas, que carrega propósitos e verdades que para um indivíduo talvez é uma verdade, para o outro talvez não é uma verdade. E isso é muito importante. Esse é o primeiro passo, falar. A comunicação tem objetivos. O que esse conteúdo está querendo de mim. O que esse conteúdo quer de mim? Se ele quer que eu concorde com esse conteúdo, se ele quer que eu rechace esse conteúdo. A gente vê muito isso é muito bem analisado em épocas eleitorais, né? Que existem canais que analisam minuciosamente o discurso de um político X, político Y, mas não somente no discurso político acontece, em todos os discursos. Então, é muito necessário que a gente demonstre para os estudantes, demonstre para o jovem que existem interesses. E depois que a gente fez isso muito claro, é mostrar quais são as outras competências que são necessárias que ele desenvolva, que é uma competência de intertextualidade. Eu vou confiar em apenas uma fonte? É possível estar presente hoje nas redes sociais ou no discurso entre as mídias clássicas, lendo apenas uma fonte, assistindo apenas uma fonte? Existe um contexto histórico e social. Será que esse contexto histórico e social, então essa competência que analisa o sujeito hoje e o sujeito ontem, não é necessária também para permitir uma leitura muito mais crítica das mídias? Então são muitas competências que a gente pode pensar no próprio sentido de capacitar esse indivíduo a olhar para as mídias de uma forma crítica. A própria noção de estar nas redes sociais de uma forma ativa é importante. Se eu tenho, por exemplo, alguém que não consegue pesquisar na internet determinado assunto, talvez essa pessoa, esse indivíduo, tenha mais propensão a acreditar nas informações que ele recebe no WhatsApp do que alguém que pode pesquisar se determinado enunciado, se determinada manchete existe em outros lugares, né? Confirmar se aquilo acontece. Eu penso, por exemplo, na questão da imagem do Papa que circulou agora recentemente, vestindo uma jaqueta de moda, parecia que ele estava usando Balenciaga, né? Foi vestido da forma mais moderna que existe. E a Vogue, que é uma revista importantíssima, né, de moda, e é uma autoridade em falar sobre moda, fez uma nota falando, olha, essa foto que foi tirada é do Papa sendo vestido pelo estilista papal. Quando uma mídia como a Vogue autoriza, fala, isso é verdade, nós acreditamos, falamos, ok, se a Vogue falou, isso é verdade. Mas outros jornalistas de outros meios de comunicação falaram, não, isso aqui foi uma imagem criada a partir de uma outra tecnologia. E isso mostra que a gente não pode confiar em apenas uma fonte. Eu posso ser enganado por uma fonte. Tem que sempre confirmar, né? Sim, e isso é uma questão da comunicação. Nós, enquanto comunicadores, sabemos que a fonte é fundamental. Mas eu não posso confiar em apenas uma fonte. Eu tenho que cruzar informações, eu tenho que estudar, eu tenho que investigar, de certa forma, para confirmar se aquela fonte está tendo uma parcialidade ou não naquela informação que ele está transmitindo. E, professor, você falou aí dos interesses, né? Tem o interesse econômico que é, né, um dos que mais se aproveitam aí das redes sociais e tal. É importante pensar que as redes sociais, elas não são empresas que apenas conectam pessoas. Elas são empresas publicitárias. O objetivo deles é vender anúncios. Então, quando eu estou no meu Instagram, quando eu estou no meu Facebook, no Twitter, em qualquer uma dessas redes, eu tenho conteúdo das pessoas que eu sigo, das pessoas que são meus amigos, intercalado com publicidade, com anúncios, com às vezes anúncios que eu nunca pedi para receber. A gente pesquisou uma vez algum carro para comprar. Durante 2 meses vão aparecer anúncios de carros. E assim, porque eles sabem, porque a gente vai deixando lastros, né? Sabe João e Maria, que vai jogando... É isso, a gente vai deixando as migalhas. E as redes sociais vão nos buscando e eles nos encontram. Então, as redes sociais, essas big techs, essas empresas que controlam as redes sociais, elas têm um poder de persuasão imenso. E a persuasão está para a publicidade. Então, quando eu tenho uma influencer que ganha recebidinhos e eu mostro, olha, ganhei essa roupa que a marca tal me enviou, ela está fazendo publicidade. Talvez ela não se perceba enquanto publicitária, ela não se perceba enquanto uma estratégia de marketing e de comunicação que alguma empresa está utilizando para alcançar um público específico, mas ela é
uma influencer, uma influenciadora que está se colocando enquanto anunciante de um produto. E continuamente a gente faz isso de forma indireta. Então, por exemplo, eu estou indo na minha academia fazer meus exercícios. Eu tirei uma foto. Eu estou anunciando, eu estou falando para os meus amigos: olha, eu faço academia neste local. Você também pode fazer, é divertido aqui, é bacana. Isso sempre esteve presente, né? Porque as relações sociais são relações de interesses também. Então, eu corto o cabelo na barbearia X. Se alguém me perguntar onde você corta o cabelo, eu corto o cabelo lá com o barbeiro tal. Existia essa troca, nós sempre nos colocamos de forma ativa nesses discursos. Hoje o que acontece é colocar uma lupa na minha vida privada. Se a minha vida privada atingia 15 pessoas, vamos supor que eu tinha 15 amigos próximos, hoje eu coloco uma lupa e atinjo 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, ou no caso dos influenciadores, milhões de pessoas. Então é um papel, quando a gente pensa na educação midiática nesse ponto, de falar: por que eu estou dando voz para isso? Para que eu estou dando o meu espaço para essa marca, para esse indivíduo? Então, quando eu penso, por exemplo, nas discussões que a gente tem, que a gente vê diariamente nas redes sociais, alguns falam: você não tem nem que repostar, você não tem nem que comentar nessas discussões, porque o simples fato de você repostar ou comentar, você está dando visibilidade para uma causa que você não concorda. Isso é uma questão de educação midiática. Porque dá engajamento, né? Engajamento. E as redes sociais funcionam a partir disso. Então, ele percebe que determinado assunto ele está gerando engajamento. Ele vai entregar para mais usuários esse mesmo assunto. Então, uma pequena questão que aconteceu entre dois indivíduos, de repente, é uma grande questão que está levando a outros debates e outras discussões dentro daquela rede. Então, a gente nunca sabe qual é o poder de viralização, né, usando a palavra da moda, de uma discussão dentro das redes sociais. Muitos influenciadores, muitos gurus do marketing falam que existem estratégias de como viralizar determinado conteúdo. Na verdade, é muito simples. Ou você paga, quando você paga para as redes sociais, você cria essa expansão de entrega, ou você vai para algum assunto polêmico, que vai gerar esse calor de debate. Não há grande mistério nisso. A questão é: queremos estar nessas discussões? Até que ponto há um valor positivo agregado à minha marca ou à marca do meu indivíduo, né? Eu, enquanto indivíduo, quero estar associado a essas questões. Então, são questões de educação midiática que eu tenho que pensar. Qual é o meu objetivo enquanto produtor e qual é o meu objetivo enquanto consumidor estando nesses debates? Existem alguns requisitos básicos para que o estudante ou a pessoa faça uma boa avaliação do conteúdo? Eu acho que o primeiro ponto é credibilidade. E isso esteve presente desde o início das mídias, né? A credibilidade é algo que se constrói, não é algo que surge com indivíduos. Isso significa que nós temos que acompanhar as pessoas. Quando eu recebo uma informação de um influencer, de um produtor de conteúdo que eu nunca ouvi falar, que eu não conheço, mas ele está falando assuntos que me interessam, eu tenho que tirar um pouco o calor da informação, aquele meu querer acreditar nele, e deixar um pouco de lado. O primeiro ponto é: quem é essa pessoa? Onde ele está atuando? Ele tem um canal no YouTube, ele tem uma rede social, um Twitter, um Instagram. Onde ele atua? Qual é a credibilidade desse indivíduo? Quem segue ele? Porque isso também revela muito, né? Quem está compartilhando as informações que ele está divulgando? Para depois, a partir de uma certa análise, acompanhando o histórico dele, a gente, eu posso talvez confiar, porque ele tem um histórico de confiabilidade. Eu sempre penso na questão da confiabilidade naqueles exemplos assim clássicos da história da comunicação, quando o Gugu fez aquela entrevista falsa com membros do PCC, 2002, se eu não me engano, mais ou menos, foi início dos anos 2000, que naquele momento, e olha como a questão do contexto é importante para a educação, para as mídias. Naquele momento, o Faustão estava na Globo e o Gugu estava no SBT. E os dois eram imensos para a população brasileira em termos de audiência. E eles brigavam semanalmente por ponto. Muitas vezes era empate, muitas vezes o Gugu ganhava, muitas vezes o Faustão ganhava. Então havia uma briga muito acirrada entre eles. E nesse universo de comunicação, que é publicitário, porque eles também anunciavam, eles também vendiam, eles tinham que encontrar estratégias, muitas vezes não éticas, de se colocar à frente para ganhar audiência.
E o Gugu fez aquela entrevista falsa com membros do PCC, que eram atores se passando por membros. E claro que isso estourou. Não é uma questão pequena que ficaria... Então, a credibilidade de alguém que era o primeiro colocado na época se destruiu em um único exemplo. Nas redes sociais acontece o mesmo. Talvez não na mesma proporção social de uma entrevista falsa num programa líder de audiência, no dia que mais tem audiência na televisão, mas em pequena escala e para públicos específicos, acontece muito disso. Então, se eu falo para o meu público que vamos supor que é médio, 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, uma informação equivocada, ela tem um peso. 200 mil pessoas é uma cidade, não é um pequeno grupo. E essa informação, quando eu penso então nessa questão de requisitos básicos e pensando nessa credibilidade, é demonstrar para esse estudante, para essa pessoa que quer ter mais certeza sobre as informações que está consumindo, que é algo pontual. Cada notícia, apesar da credibilidade, tem, de certa forma, um ponto de vista que precisa ser analisada. Então, eu posso ser um jornalista com credibilidade. Eu tenho 50 anos de atuação no jornalismo responsável. Mas se nessa reportagem eu não fiz o meu trabalho de apuração, se eu, enquanto produtor de conteúdo, anuncio uma marca que eu não testei, que eu não concordo, as pessoas vão atrás do que eu estou falando. E elas vão verificar. E não existe uma fidelidade eterna na credibilidade. É o caso agora, teve uma influencer que estava anunciando determinados cremes para o rosto e os usuários, os seguidores dessa influencer começaram a falar, não, mas ele não funciona dessa forma. O resultado não é dessa forma. Então a credibilidade tem um momento. Eu posso confiar até que eu não confie. E essa quebra de confiança que é o suficiente para acabar com uma reputação, acabar com uma carreira. Mas até que isso aconteça, será que todo o caminho que essa pessoa percorreu também não foi marcado por pequenos deslizes, por pequenas falhas? Então, tem sempre ter esse olhar crítico, independente de quem está falando. Então, tirar um pouco a crença da verdade suprema e eterna de indivíduos, de marcas, porque existem notícias erradas. Para trazer o caso do jornalismo especificamente, existem notícias erradas. É diferente das fake news, que são notícias falsas, que é um paradoxo. Uma notícia não pode ser falsa porque supostamente teve um trabalho de pesquisa, de avaliação, de conversa com fontes. Mas notícias erradas existem constantemente. A gente vê os jornais, os telejornais na televisão que falam, nós erramos nessa informação agora há pouco. Isso é uma notícia errada. E é aceito no mundo do jornalismo o erro na notícia, sendo que você se corrija. Se corrija. E peça desculpas pro seu telespectador, pra sua audiência. O que não pode ter é errar e não assumir o erro, ou não corrigir esse erro. Professora, a gente falou bastante até agora sobre o consumir conteúdo e sobre o interagir com o conteúdo. Agora, a educação para mídias, ela envolve também a produção de conteúdo? Total. E ela pensa principalmente como que nós, enquanto produtores de conteúdo, temos que agir de forma ética. E isso é muito difícil de ensinar. Porque isso normalmente está restrito a um curso de graduação, a um curso de formação da comunicação. E difere muito da lógica de produção atual. Hoje a lógica é que todo mundo tem um celular, que tem uma câmera, que é conectada à internet. Eu tenho um computador que eu consigo editar os meus vídeos. Eu posso lançar um podcast em 30 minutos se eu precisar lançar. Todo mundo tem acesso a essas tecnologias. Logo, todo mundo pode produzir esses conteúdos para as mídias. O que acontecia antigamente, eu tinha a lógica editorial. Então, eu tenho uma formação clássica, uma formação que passa por humanidades, por estudos sociais, por estudo da forma do conteúdo, né? Como produzir um programa de televisão bom, né? O que seja bom, né? Como produzir um programa de rádio bom, como escrever uma notícia boa. Então a forma também era ensinada, a questão social, questões humanas, uma questão de distribuição. Então eu tinha um ensino que aprofundava nessas questões.
Hoje, a gente consome muitas mídias, logo a gente entende a forma, a gente entende essa casca por trás da forma. Se eu pegar um microfone e entregar para um jovem de 12 anos, 13 anos, finge que você é um jornalista, como que ele vai saber? Ele vai conseguir emular essa casca, esse avatar desse jornalista. Mas não é apenas o na frente da câmera que importa, né? O jornalismo, ou a produção de qualquer tipo de conteúdo, pode ser de entretenimento, pode ser de persuasão, pode ser noticioso, ele passa por um fazer ético que é ensinado de forma formal na faculdade. Quando a gente vai para essas crianças, eles não tiveram esse ensino. Então, cabe dentro das escolas e nas famílias ensinar isso de certa forma, ou trazer esses conteúdos na discussão do jantar, na discussão da sala de aula. Quando eu penso numa produção de redação, por exemplo, numa escola, a gente ensina nas escolas como escrever um texto coeso, que seja intertextual, que traga referências. A gente conseguiu estruturar bem isso para os nossos jovens. O vestibular cobra isso. Uma redação do Enem é uma redação que está muito bem estruturada, a gente tem formas de fazer isso. Agora, trazer essa responsabilidade de produção de outros tipos de textos, que não texto verbal e escrito, também é importante dentro da sala de aula. E a gente vê isso, a gente percebe que as escolas, os professores, eles desde muito cedo já trazem novas mídias para as salas de aula, muitas vezes como forma de engajar os alunos. Os professores pensam, os alunos gostam de redes sociais, vamos fazer trabalhos que envolvam redes sociais, que envolvam as novas mídias, mas não simplesmente usar a ferramenta mídia. Pensar nessas mídias de forma crítica. Quais são as potencialidades, mas quais são as questões sérias que essas mídias envolvem. Ética e responsabilidade, né? Total. E no jornalismo a gente tem uma disciplina chamada deontologia, né, que seria a ética do jornalismo. E é importante a gente diferenciar moral e ética, né? Porque a ética é esse código conjunto. A ética é esse código pré-estabelecido que nos engloba. A moral ela é individual, a moral é uma escolha minha. Então, quando eu penso numa educação para as mídias, é pensar qual é a ética das redes, das mídias, e de certa forma qual é a etiqueta, né, dessas redes. Porque eu posso fazer o que eu quiser nessas redes. Posso. A questão é de bom tom? Qual é a minha finalidade da minha presença nessas redes? Qual é a minha função enquanto indivíduo dentro dessas redes? Então a própria ética, etiqueta e estética, né? Porque toda estética tem ética, que vai ser, né, minha marca, meu avatar, minha persona dentro desses espaços. E professor, a gente costuma dizer que um bom leitor é um bom escritor, mas nem sempre, né? Eu queria que você explicasse se, na sua opinião, você acha que um bom consumidor vai ser um bom produtor de conteúdo para a internet? Eu acho que sim e não. Eu acho que a gente pode ter... eu acho que é um requisito. Você não consegue produzir bons conteúdos sem consumir bons conteúdos. Eu acho que é um requisito. Mas não é automática essa referência. Porque um fazer analítico e um fazer interpretativo não é algo dado pra gente, não é automático. Na verdade, pouco nos é ensinado. Desde a literatura até a produção midiática. Existem várias pesquisas que se chamam Quality Television, que era na época da televisão, surge a televisão como nova mídia nos anos 40, nos anos 30, e muitos consideravam que a televisão era uma mídia péssima, era uma mídia que influenciava para o mal, que viciava. Hoje, talvez, a gente até aceita a televisão de uma forma muito mais tranquila do que os nossos antepassados. Com certeza. Porque a gente coloca, não, porque as redes sociais são péssimas, né? É um pouco do papel do tempo, né? Sempre olhar para o novo e criticar o novo. As mães falavam, sai da frente da televisão, moleque! E hoje as mães podem ficar o dia inteiro na televisão, tudo bem, não tem problema, melhor do que no Facebook. Melhor do que no Facebook e no Instagram. Mas olha que coisa, surgiram muitas pesquisas se questionando o que é um programa de TV de qualidade. Porque se eu perguntar para um aluno meu, quem acabou de entrar no curso, o que é um bom programa de televisão? Alguns vão falar, não, um programa que me diverte. E de fato, se o programa não te diverte ou não te causa interesse, ele é bom. Um programa chato não é bom. Ah, não, ele tem que passar informações relevantes. Ok, mas e se for
tedioso, se o apresentador não tem dinâmica, eu não consigo me conectar com aquele apresentador. Ah, não, ele tem que trazer debates importantes em níveis nacionais. Mas e os pequenos debates? Os pequenos causos não são importantes também? São diversos itens que a gente pode pensar o que faz um programa ou qualquer tipo de conteúdo de qualidade. E isso vai também para as mídias, pensar o que é um conteúdo de qualidade. Não é necessariamente um conteúdo intelectual. Não é apenas assistir Leandro Carnal, Sérgio Cortella, que existem vários vídeos sobre eles. Eu posso rir na internet, eu posso me divertir na internet. Então é pensar nesse espaço das mídias, de educação para as mídias, como um espaço de possibilidades. Eu posso ter um canal de humor, mas até onde é o limite do meu humor? Que é o que aconteceu, por exemplo, agora com o Monark, aquele... Do Flow. Exatamente. Qual é o limite da minha responsabilidade? Quais temas não são aceitos na nossa ética social ou são ilegais perante a lei? Então, tratar de temas específicos são ilegais. Está na Constituição que alguns temas não podem ser tratados por questões históricas, por questões democráticas, por questões sociais que se envolvem. Outras questões não são ilegais, mas são antiéticas. Então, se eu tenho, por exemplo, um programa que fala sobre deepfakes, que é aquela tecnologia de adulterar o rosto de alguém que fala alguma coisa que nunca falou, eu vou ensinar as pessoas a fazerem um deepfake? Porque se isso cair nas mãos erradas, o que pode acontecer? Então, qual é o limite da ética? Que dentro de um curso formal de comunicação social, a gente estuda. Na verdade, a todo momento a gente se pergunta qual é o meu limite ético dentro dessa produção de conteúdo. Quem está começando hoje e não teve uma formação formal, vai depender com certeza que outros ensinem isso para ele, que ele estude de certa forma, e somente a prática vai levar. Porque a ética enquanto filosofia, enquanto abstração, ela é fácil de lidar. São problemas mentais, são problemas assim, teóricos que você conversa ao longo de 3 horas durante uma aula para resolver. Mas no dia a dia da prática, quando você se depara com uma questão ética, eu vou noticiar isso? Eu devo noticiar isso? Esse dever e poder que é o complexo do nosso fazer, né? Porque algumas notícias você pode noticiar, outras você deve noticiar. Então é isso que a gente tem que trazer para a sala de aula. E é somente com a leitura crítica. Então um bom leitor, com certeza, pode formar um bom produtor. Não tem como um bom produtor surgir do nada, de forma hermética. Ele vai ter que ter consumido bons conteúdos. E professor, essa questão da educação midiática, ela já é uma realidade nas escolas de ensino médio, de Fundamental 2? A ONU, ela de forma global, ela recomenda que as escolas de ensino básico tratem desse assunto em sala de aula. E é fundamental isso, e essa é uma recomendação dela, que seja de forma transversal. Não há finalidade dentro de um ensino básico ou de um ensino fundamental, médio, uma disciplina chamada Media Literacy, literacia midiática. Porque não estamos formando produtores de conteúdos no ensino básico, mas que essa discussão seja apresentada em todas as disciplinas. Então, por exemplo, divulgação científica, que é uma questão fundamental. Eu tenho uma disciplina de biologia, de ciências naturais, uma disciplina que trate de uma ciência muito mais biológica. Constantemente a gente acessa os portais de notícias e nos deparamos com aquelas notícias, né? Nova doença foi curada por pesquisador X em um país Y. Pegar essa notícia e trazer para a sala de aula e estudar em profundidade é importante. Porque a ciência ela não se faz com um único caso. A ciência ela comprova a partir de uma linha de casos. Então, veja que interessante. Pensar a educação midiática ela não é isolada de pensar uma educação para a ciência. Não é isolada de pensar uma educação da filosofia. Porque a verdade é um conceito filosófico. Não existe verdades. Os nossos discursos são marcados por efeitos de sentido. Eu falo parecendo que sei. Eu falo parecendo que tenho essa informação. Mas, de fato, é uma informação que eu estou passando e o meu destinatário acredita por causa da credibilidade, pela forma que eu estou falando. Então, são questões que vão se agrupando a outras disciplinas. A própria questão da matemática, quando eu penso em avanços de problemas específicos da matemática, e a gente vê isso muito de jovens, né? Por que eu vou utilizar a matemática? Geometria
analítica no meu dia a dia. O que eu vou fazer com isso no meu dia a dia? Você acessa o seu celular porque existe geometria analítica. E é pensar como que a mídia pode ser utilizada para esclarecer o papel da ciência. Da ciência aberta, dessa ciência que envolve todas as disciplinas. Então, se não for de forma transversal, não terá efeitos. E eu acho que algumas escolas vêm trabalhando com isso, porque a gente percebe, né, que existe a atuação das artes e das mídias dentro das escolas. As crianças utilizam recursos como YouTube, como podcasts, como as mídias tradicionais, como a televisão, rádio. É normal algumas escolas terem a própria rádio, a própria televisão, né? De forma informal, claro. Então, existe, eu acho que uma tentativa até de encorajar esse estudante a estar ativamente nas mídias ou engajar esse estudante a entender outros conteúdos a partir das mídias. Mas é sempre fundamental que o professor, em sala de aula, demonstre para esse estudante que tudo que eles estão produzindo e consumindo está sendo atravessado por esses interesses ou por essas vontades desses indivíduos, dessas empresas. E professor, agora eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre a sua pesquisa de doutorado, que foi aí relacionada até esse assunto que nós estamos tratando hoje. Até vou ler aqui, a utilização de tecnologias de inteligência artificial na comunicação mediática. Conta pra gente. Eu acho que esse é um assunto que cada vez mais vai surgir no nosso dia a dia, porque tecnologia sempre surge. Um tempo atrás era o celular que surgiu, um tempo atrás era a câmera digital. Então, novas tecnologias fazem parte do fazer mídia, do fazer texto, do criar conteúdo. E quando a gente pensa hoje nessa questão da inteligência artificial, ela não é uma realidade apenas das mídias, ela é uma realidade de qualquer setor produtivo. Uma indústria que produz produtos específicos vai utilizar a inteligência artificial. Isso vai ter um impacto na linha de montagem, na linha de produção, na distribuição. Mas a minha pesquisa foi pensar como que a inteligência artificial ela vem sendo utilizada para a comunicação, especificamente a comunicação midiática. E começou em 2019 essa pesquisa, eu finalizei agora neste ano. Então foram 4 anos de pesquisa entendendo quais são as estruturas discursivas da utilização da inteligência artificial na mídia. Então, quando eu penso em uma imagem produzida por uma inteligência artificial, ela não foi 100% feita por um algoritmo, por um código matemático. Existe um ser humano que está por trás. A questão é, qual é o papel desse ser humano? Será que esse ser humano está de igual para essa inteligência artificial? Ou será que não? A inteligência artificial é muito mais ativa, muito mais poderosa do que esse sujeito por trás. E eu analisei alguns exemplos de produtos feitos com inteligência artificial e consegui perceber que existe uma variedade muito grande de papel do humano. Porque a minha pesquisa, apesar de se intitular, né, da inteligência artificial, é muito mais sobre o que é ser humano e produtor de conteúdo numa época de inteligência artificial. Então, para começar, a inteligência artificial precisa de banco de dados. Não existe forma de produzir conteúdo de forma automática ou autônoma por parte de inteligências artificiais sem que essa inteligência tenha analisado um banco de dados de imagens, de textos, como é o ChatGPT, por exemplo. E quem produziu esses textos? Ser humano. Nós produzimos. Então, o que a inteligência artificial tem, e é a grande característica dela, ela é uma ótima analítica. Ela analisa os conteúdos de forma minuciosa e a partir dos nossos comandos, ou seja, o ser humano novamente, ela consegue combinar esses conteúdos produzindo novas informações. Então, o ser humano está presente pelo menos em 2 momentos. Em entregar os dados e depois em solicitar ações específicas dessa tecnologia. Então, eu não sou tão pessimista no sentido da produção artística a partir de inteligências artificiais. Foi uma discussão, inclusive, que eu tive ontem em sala de aula com os alunos de cinema. Qual é o papel hoje de um cineasta, sendo que eu tenho hoje uma câmera que grava com inteligência artificial, de um computador que cria roteiros com inteligência artificial? A arte, antes de tudo, é subversão. Se não há subversão, talvez não seja arte. Se não tem sentimento, talvez não seja arte. Uma máquina consegue emular um sentimento, consegue emular uma subversão, mas não deixa de ser uma emulação, uma simulação. E isso é claríssimo para quem consome. Uma arte que de fato significa, uma arte que de fato subverte, ela é sensível. E a estesia é condição do estético, né? Algo estético precisa ser estésico.
Eu preciso sentir em mim aquela transformação que aquela arte está fazendo. Uma máquina não vai conseguir me tocar da mesma forma que um produtor consegue me tocar. Se você passar por uma obra de arte e não se impactar de nenhuma forma, não é obra de arte. Não é obra de arte. E isso é importante porque quando a gente estuda a história da arte, algumas obras elas se sobressaem, outras são esquecidas ao longo do tempo. E são vários os fatores. A própria questão do machismo. Muitas pintoras mulheres não sobreviveram ao tempo, porque foram apagadas da história. Mas outros tipos de questões também vão apagando essas obras. E vão sobreviver as obras que fazem sentido. Vão sobreviver as obras que nos tocam de alguma maneira ou de outra. E é importante isso, pensar que apesar de termos tecnologias que aceleram o processo, né, eu digito lá para a inteligência artificial, uma pintura renascentista, tal. Ela vai produzir em 2 minutos aquela imagem. Mas vai significar? O que eu vou sentir com ela? E a autoralidade humana, ela ainda vai ser muito relevante. Infelizmente, aí é um ponto apocalíptico da realidade da inteligência artificial, de fato ela vai acabar com muitos postos de trabalho. Existe aquele discurso, mas vamos ter mais programadores. Não, isso não é uma relação proporcional. A gente vai ter um grande nível de desemprego a partir da inteligência artificial, principalmente na área produtiva e industrial, que as máquinas vão conseguir superar o trabalho humano. Mas vai caber a nós pensarmos em outras estratégias para que esse humano atue de forma ativa nesse processo de produção. Professor, eu acho um luxo, que o seu UNSP, que está localizado aqui em Salto, em Itu, né, possa contar com um professor do seu gabarito, do seu tamanho, né? Obrigado, Mirna. Eu tô assim encantada com a sua presença aqui hoje. E eu sei que além da coordenação dos cursos de comunicação aqui do seu UNSP, você tem outras atividades concomitantes. Então, antes da gente encerrar, fala um pouquinho. Claro. Bom, primeiramente, obrigado pelos elogios, e eu acho que a educação é sempre um assunto que me aquece muito, e eu acho que é muito importante esse contato. A faculdade, e qualquer faculdade, parece que ela tem uma estrutura de muros, né? Uma estrutura que impede outras pessoas a entrarem na faculdade. E momentos como este, que a gente consegue conversar e expandir o que a gente faz, eu acho que é muito relevante. Então, obrigado e parabéns pela iniciativa, que eu acho que é muito importante para todos. Quem agradece sou eu. Pensando assim, nas outras atividades, um professor ele precisa pesquisar. Um professor universitário precisa estar pesquisando. Então, além do próprio CEUNSP, né, de estar na coordenação dos cursos de comunicação, artes e design, eu também atuo muito na pesquisa acadêmica da área de comunicação. Então, eu cito 2 espaços que eu acho que são importantes, que eu também estou. O primeiro é o Centro de Pesquisas Sociossemióticas, da PUC, da USP, que é um espaço de pensar a semiótica dessas mídias, a semiótica dessas produções audiovisuais, enfim, de conteúdo, que de certa forma está muito relacionado à educação para as mídias. É pensar de forma crítica e interpretar muito bem como que esses conteúdos circulam na sociedade e de que certa forma nós, enquanto indivíduos, estamos interagindo entre nós e entre esses conteúdos que estamos produzindo. E também sou vice-líder do Grupo de Estudos Audiovisuais da Unesp, que é um espaço que foca especificamente no estudo do audiovisual, que de certa forma é talvez a principal forma de conteúdo que a gente está produzindo hoje. Então são espaços de muita análise de conteúdo de mídia e de audiovisual que consegue nos abastecer enquanto professores, enquanto pesquisadores e também nos questionar. Porque o cenário atual das mídias e das tecnologias são inaugurais semanalmente. Então, uma tecnologia, um novo conteúdo, um novo recurso que surge, desafia pensar o histórico da comunicação, a ética da comunicação, o papel da arte. Então, esses espaços são espaços que enriquecem o nosso pensar. E eu acho que é isso que nós precisamos enquanto professores, enquanto cidadãos da nossa sociedade, pensar. E pensar qual é o nosso papel nessa sociedade. Professor, muito obrigada por toda essa luz que você nos trouxe nesse tema de educação midiática aqui hoje no Lado a Lado. Muito obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço, Mirna. Obrigadão. E obrigada a você que nos acompanhou aqui pelo YouTube. Beijo no seu coração. Curta, comente, dê um like, inscreva-se aqui no nosso canal. Até sexta-feira que vem.